Igreja, Deus escreveu o seu nome no testamento. Que eu quero ver. Eu sou mais que vencedor. Olá, Brasil, a paz do Senhor Jesus e a todo mundo, né? Que Deus abençoe a todos abundantemente. Mandar um beijo para a África, São Tomé e Príncipe, Bispo Evaldo, né? Bispo Evaldo, sua esposa e seu filho, que Deus abençoe aí, em São Tomé e Príncipe, é todo o povo que assiste em São Tomé e Príncipe no dia 31 de março, tá? Às 9 da manhã, na praça aí, uma imposição de mãos, a grande manifestação do poder de Deus, com louvores, milagres, maravilhas na vida do povo de Deus aí. E Angola, Moçambique, devem estar presentes. Tá? Povo de Angola, obreiros, enfim, todos aí de Angola devem estar nessa imposição de mãos. Vai ser extraordinário, vai ser grande demais. O poder de Deus vai se manifestar. Mas eu quero falar desse final de semana, porque sábado estaremos, se Deus quiser, em Curitiba, na Cidade Mundial, já pela segunda vez, após a reabertura, a reinauguração. E vai ser muito forte, vai ser a primeira imposição de mãos deste ano em Curitiba. A primeira vez que vamos impor as mãos numa grande multidão. A partir das 8 horas da manhã, a imposição de mãos, a partir de 8 da manhã. E às 10 horas ministrando em Curitiba. Portanto, esteja conosco lá. E você aí do sul, né, da região sul do país, esteja conosco. E no domingo, às 7 da manhã, estaremos ministrando em Santo Amaro. E às 10 horas da manhã, vai ser no Brás. Às 7 em Santo Amaro, 10 da manhã no Brás. E a partir do outro sábado, né? Sábado agora vai ser em Curitiba. Isso vai ser no dia 23, não é isso? Sim. Então, no dia 30, no dia 30 estaremos lá no... Dia 30 de fevereiro não tem 30, né, Mael? Não tem 30, não. É dia 2, né? Olha o Mael falando que é dia 30, ó. Pensou? Tá vendo? Só faltava essa. Aí, Massal, aí, Kleber, ó. Mas o Mael, dia 30 de fevereiro, onde é que tem isso aí, rapaz? Só o ano bissexto que tem 29, né? Então, no dia 2 começa a grande concentração ali da imposição de mãos, então. E você vai estar conosco, participando. Sábado agora em Curitiba. E no dia 2 nós vamos começar, dia 2 de março, em São Paulo, uma mega concentração com bispos de São Paulo e Grande São Paulo, com obreiros de São Paulo e Grande São Paulo, com jovens. Vai ser uma concentração para revigorar, fortalecer, curar, libertar, prosperar. Vai se chamar a imposição de mãos da plenitude de Deus, que é a totalidade de Deus. A plenitude de Deus. Vou mostrar na Bíblia para você. Então, no dia 2 começa ali no Brás. No sábado, às 18 horas, a noite do Abraão vai ser a segunda, vai ser às segundas-feiras, à noite. E no sábado,
eu vou reunir todos os bispos da capital e da grande São Paulo, todos os pastores, todos os obreiros, todos os membros, toda a geração jovem, e fazer essa mega concentração. Vou fazer 3 horas de imposição de mãos. A imposição de mãos da plenitude de Deus. Plenitude vem daquilo que é completo, que é pleno, a totalidade de Deus. E você vai ver coisas que nunca viu na sua vida. Sua vida vai mudar certamente. Nós teremos obreiros abençoados, bispos abençoados, pastores, tá? E os primeiros a receber imposição de mãos serão os bispos, os pastores, tá? E os obreiros depois vão cuidar de vocês. Vai ser muito grande isso que Deus nos deu, tá? Mas sábado agora vai ser em Curitiba, a imposição de mãos, às 8 horas da manhã, tá? A partir das 8 da manhã já, e 10 horas a ministração. E 2 de março já começando a comemoração dos 21 anos, né? Que em março completa 21 anos. Vai começar exatamente no aniversário da igreja. Da igreja, né? Que é no dia 3, então no dia 2, o mês de março é o mês de nascimento desse ministério que tem mudado a vida de muita gente. Eu estava meditando num salmo muito abençoado, eu queria passar para vocês hoje, para os bispos, pastores, obreiros, para o povo da Igreja Mundial, para o povo das demais denominações, igrejas, os evangélicos, para os católicos, para os espíritas, para os não religiosos. Essa é uma palavra para abençoar todos nós, que é o Salmo 14. Diz assim: a corrupção do pecador e a sua redenção. Imagina se não houvesse a redenção, né? O resgate de Deus, o perdão de Deus, o preço que Deus pagou para que eu e você pudéssemos nos redimir. Diz assim, ó: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Todos se extraviaram. Olha só. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, diz a palavra de Deus. As pessoas põem a culpa em Deus, responsabilizam Deus, atribuem a Deus os fracassos, as moléstias, as pestes e todo tipo de imundícia e destruição, as tragédias, quando na verdade a misericórdia de Deus é que nos faz viver. E todos que estamos de pé é pela infinita misericórdia de Deus e compaixão. Porque uma coisa é você conviver, olhar e julgar e dizer: este é mau, aquele é ruim, esse aqui ainda tem esperança para ele, quando na verdade você nem sabe se ele está fingindo, se ele está disfarçando, porque Deus é quem conhece o íntimo de cada um, o coração de cada um. E eu tenho tido tantas decepções e traições e humilhações, porque eu tenho como hábito investir na amizade, investir na solidariedade, tá? Na compaixão, no perdão, porque é bíblico, é recomendação do Senhor. E eu tenho ajudado na medida que Deus me deu, né?
às pessoas. Eu tenho me derramado pelas pessoas. E às vezes eu olho alguém e falo, esse aí realmente é ordeiro, olha como é sensato, olha como é grato. Daí a pouco vem daquele mesmo uma decepção. E aí eu me sinto frustrado. Ou seja, de quem eu não esperava, né? É que eu recebi a ingratidão, o engano, a traição, como chamamos lá no interior, a apunhalada, né? E aí o que acontece com Deus em relação às pessoas? Deus conhece o meu coração, o seu, o proceder de cada um. E isso significa dizer que eu e você investimos no bem porque achamos que há quem mereça. Deus, mesmo sabendo que ninguém de nós merece, Ele investe. Ele faz. A grande diferença de Deus para os homens, tá? A redenção, ela se dá por conta do grande amor de Deus. Da maneira como Ele olha para você, para mim. O valor que Ele nos dá, mesmo não temos absolutamente nada, ou não tendo absolutamente nada para oferecer a Ele, Ele investe em nós. Quer dizer, a nossa vida, Deus a fez de oportunidades. Você tem uma oportunidade, não está abraçando essa oportunidade, não tá se apegando a ela, não está investindo nela. E é uma realidade o que diz a palavra. Não há quem faça o bem. Quando alguém faz o bem é por interesse. Não há quem tenha gratidão no coração. Infelizmente, não há. Por isso o mundo está desse jeito. Por isso as guerras, as epidemias, as tragédias, o fracasso. Cada dia que passa surge uma doença nova. As pessoas estão cada vez mais doentes, cada vez mais pobres, cada vez mais magoadas, rancorosas. O mundo está cada vez mais deteriorado por conta disso. Não há quem busque a Deus, diz a palavra. Não há quem invoque a Deus. Mostra lá. Diz o insensato. O que é insensato, apóstolo? Sensato é ignorante, é tolo. Ignorante quer dizer insensato. E, às vezes, eu observo pessoas cultas, né, entre aspas, pessoas que ostentam um canudinho, um diploma, e até se julgam acima da média, mas que são ignorantes em relação a Deus, ou seja, não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. E essas mesmas fazem afirmações de coisas absurdas, sem terem provas e conhecimentos próprios, porque ouviram um cientista ou alguém dizer e elas passam para frente isso, elas vendem a ideia. E essas mesmas duvidam das palavras de Deus. Convenhamos, arrazoemos, como diz a palavra de Deus. Como é que um jornalista, por exemplo, um sujeito culto, ele afirma determinadas coisas porque há 50 anos atrás, ou há 60, um cientista fez uma afirmação. E ele hoje passa essa ideia como se isso fosse verdade. O cientista aqui é um homem. E Deus, há milhares de anos atrás, deixou os ensinamentos, as regras, os mandamentos, as diretrizes para o homem. E vendo que estava difícil a redenção do homem, deu o próprio filho dele, pagou o preço. E nisso o sujeito não acredita. Como é que eu posso acreditar numa afirmação, numa teoria, tá? De evolução de um homem ou de homens, e não acredito
na afirmação de Deus sobre a criação. É muito mais fácil acreditar no que Deus diz do que acreditar naquilo que o homem diz. Mas esses mesmos que se dizem cultos, entendidos, eles acreditam. Eu já vi até bispo falando, há milhões de anos atrás, eu olhei para o bispo e falei, vem cá, você tem a Bíblia em casa? Você lê a Bíblia, você prega a Bíblia na sua igreja? Que história é essa, milhões de anos? Não, porque eu ouvi falar, bem. Então o sujeito, ele acredita no que o homem fala e não acredita no que Deus fala. É com base nisso que Deus fala, através do profeta Jeremias, que o que confia no homem é maldito. Né? Porque a confiança naquilo que o homem afirma, na verdade, aparta o coração dos povos, né, das pessoas de Deus. E com isso, o fracasso vem. Inclusive para aqueles que fazem as afirmações. Se você for observar os que afirmaram determinadas coisas, os que lançaram no ar essas teorias de evolução e etc., se foram de forma tão assustadora, né? E provando a insignificância do ser humano. E aqueles que diziam que Deus não existe e que não acreditavam em Deus da mesma forma. Você tem visto fracassar, você tem visto... Eu não estou falando de morte, não, porque morrer, todo mundo vai morrer. O problema é depois da morte. Morrer, todo mundo vai morrer. Agora, os que afirmam que Deus não existe, morrem de forma assim, trágicas e estranhas, né? E as pessoas não entendem. E mesmo assim, as pessoas têm escolhido, têm optado por acreditar no que o homem fala do que naquilo que Deus fala. Então, o homem diz no seu coração, o insensato, né? Agora, o interessante é que você quase não ouve isso, né? Você ouve de um ou de outro que Deus não existe. São corajosos, inclusive. São corajosos. Alguns aparecem, põem a cara e falam, Deus não existe. E nos chamam de enganadores, exploradores da fé, até processo. Até processo. Quantas vezes eu fui processado por causa disso? Por afirmar que Deus cura, que Deus opera, que Deus faz milagres. Né? E continuo afirmando. Não é só porque está escrito, também isso. Porque eu creio na Bíblia, na palavra de Deus. A única referência certa para mim é a Bíblia. Então, eu afirmo que Deus faz milagre. Eu sou um milagre. Eu tenho visto muitos milagres. Você tem visto muitos milagres. Mas, quando a palavra diz o insensato, afirma no seu coração. Quer dizer, o ignorante, o tolo, o insensato quer dizer isso. O tolo afirma no seu coração. Então você não ouve quase. Dentro da sua casa tem gente assim. Dentro da sua casa tem gente que afirma no coração, que diz no coração. Quando você chama alguém para ir à igreja ou para orar com você e a pessoa zomba, ou dá risada, ou fala, você é bobo, eu creio em Deus da minha maneira. Na verdade, no coração dela, ela afirma que Deus não existe. Eu busco Deus debaixo de uma árvore. Mentira, busca nada. Você nunca vai ver essa pessoa parar debaixo de uma árvore buscando. Se eu fizesse, certamente eu acharia. Sim. Certamente eu encontraria. Segundo a enciclopédia bíblica, diz que o insensato é o sem juízo. Ou seja, a pessoa tem que estar fora de si, sem juízo total e completo para afirmar que Deus não existe diante de tantas coisas, né, que Ele colocou para a gente nesse mundo. É o sem juízo, é o ignorante. Sim. É o tolo. Quer dizer, significados assim, o sujeito, ruins mesmo, né? Sujeito que afirma que Deus não existe, veja lá no dicionário, né? O que afirma que Deus não existe, ele, na verdade, não vale absolutamente nada.
Só que você não sai dizendo para as pessoas, não. De repente, se você for ver a razão da sua angústia, do seu sofrimento, os fracassos acumulados ao longo dos anos que você viveu, se dão exatamente por conta dessa incredulidade. Porque, de repente, você nunca falou para ninguém abertamente, Deus não existe. Mas, quando alguém não ora, é porque não acredita que Ele existe. Quando alguém não o busca, ou não o invoca, como diz a palavra, é porque não acredita que Ele existe. Se você não chama por Deus, é porque você não acredita na existência dEle. Porque quem acredita nele, chama por Ele. Quem acredita nele, o invoca, o busca, se derrama diante dEle. Continuando, diz assim, no versículo 2, do céu, olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem. Não há um sequer, diz a palavra. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade que devoram o meu povo? Que devora o meu povo como quem come pão, e que não invocam o Senhor. Olha só, invocar é exatamente chamar, né? A Bíblia diz que todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso em Romanos, capítulo 10. Quer dizer, invocar significa chamar por Ele, chamar por Deus. As pessoas chamam por tanta coisa na vida, pelo dinheiro, até pelos amigos, enfim, pelo time de futebol. As pessoas chamam pelos ídolos, pelo artista, mas não chamam por Deus, não invocam a Deus. Isso é falta de amor, né? Porque os que não invocam o Senhor são exatamente aqueles que estavam devorando o povo, escravizando o povo de Deus. Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo, ou na geração, né? Linhagem quer dizer geração, na geração dos justos. Tomar-se-ão de grande pavor, porque o Senhor está na linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio, o refúgio dos humildes. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Isso falando da grande oportunidade, né? Da entrega do filho dele, do preço, do resgate. E hoje eu e você temos oportunidade, porque Jesus foi dado como preço de resgate. Jesus foi entregue por mim, por você. Por isso mesmo, você está sendo chamado, convidado, alertado, ensinado, e não foge disso. Essa semana saiu em vários jornais, ou saíram, né, em vários jornais algumas palavras de uma das maiores autoridades do país, tá? Uma das maiores autoridades do país, alguém do Supremo, né, um ministro, que eu fiquei realmente assustado. Eu fiquei assustado por ser ele grande autoridade e uma pessoa muito admirada, tá? Respeitada e que tem um poder de decisão, né? E ser julgado, ser dirigido por pessoas que não acreditam em Deus, que não temem a Deus, não é fácil. Não é fácil. Eu fiquei pensando no povo que não conhece a Deus, as pessoas que não conhecem a Deus.
este homem, essa autoridade, usou palavras de uma mulher francesa, famosa, conhecida, tá? E que fazia um movimento feminista há muitos anos atrás, na França. E nem são dele. Ele acredita nisso. Quer dizer, imagina uma grande autoridade que não acredita em Deus e acredita numa teoria, não acredita numa palavra, ou em palavras de uma mulher que fez uma afirmação. Ela criou isso e muita gente no mundo está usando isso. Você está curioso para saber o que é? Você não leu? Eu acho que 90% leu. Esse ministro disse, como no passado, citando o nome dessa mulher feminista, como fulana disse no passado, ninguém nasce homem ou mulher. Ele disse, faz-se homem ou faz-se mulher. Olha só. O sujeito disse, contrariando a Bíblia, contrariando a palavra, eu o respeito como autoridade, acato, né? Porque a Bíblia manda respeitar as autoridades, eu oro por ele. Só que se ele fosse a maior autoridade do mundo, eu ainda não concordaria com as palavras dele. E discordo do Senhor abertamente. Abertamente. Ainda que o Senhor não goste. Ainda que o Senhor seja, o Senhor é, né? O Senhor é ministro do Supremo. Mas eu discordo do Senhor e discordo dessa mulher, do que ela inventou, porque isso é uma invenção. A ideologia dela, né? Referência é isso aqui, é a Bíblia. Ela disse, o Senhor repetiu, o Senhor tem muitos admiradores, pessoas que acreditam no Senhor. E quanta gente absorveu isso que o Senhor ensinou, tá? Se o Senhor citasse os dizeres de Jesus Cristo, do Deus Todo-Poderoso, ou de um profeta, ou de um apóstolo, seria bem melhor para a sociedade nossa aqui. Para a humanidade, para o nosso povo, para os nossos jovens. Aí citou palavras de uma criatura que não acrescentou nem na França, que a França é cheia de problemas, diversos problemas. Tem problemas diversos. Aliás, é um dos países da Europa mais problemático que existe. Mais problemático que existe. Atentados ao ar livre, atentados em restaurantes, atentados em igreja, perversão ao ar livre, atentado ao pudor ao ar livre. É o que tem na França, o que se vê na França. Aí ficam vendendo uma ideia aqui, o pessoal pensa, não, que na França, vai lá e veja, vai lá e cuidado para ficar no restaurante lá que pode jogar uma bomba e matar você. Isso aí você vê. Não é referência para nós, não. Referência é a Bíblia, é o Jesus Cristo. São as palavras do Senhor Jesus, do Salvador. E aí, o ministro disse, ninguém nasce homem ou mulher, ninguém nasce mulher ou homem. Torna-se mulher ou torna-se homem. Engano. As pessoas nascem homens e também nascem mulheres. Porque Deus não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Quando alguém nasce, tá? E é interessante que, mesmo antes de nascer, né? Mesmo antes de nascer, provavelmente ele próprio tenha na casa dele, na família dele, alguém que fez ultrassonografia para saber o sexo do bebê antes de nascer. Sim. As pessoas se confundem, se perdem com uma facilidade. Então, o ignorante não é necessariamente o analfabeto, o pobre que não teve acesso à escola, não. Quando a Bíblia chama de nécio, de ignorante, não é necessariamente o que não ostenta um diploma, o que não frequentou a escola, não. É o que não tem conhecimento de Deus, o que não tem fé no coração para afirmar que Deus existe e que esses ensinamentos são de Deus. Então, deixa eu afirmar aqui, né? Não é ideia minha, não é
teoria minha, é bíblica, tá? As pessoas nascem homens e mulheres, tá no Gênesis. No princípio criou Deus o homem. Homem e mulher, Deus fez macho e fêmea, está escrito. Deus fez macho e fêmea, pode mostrar aí, Deus fez. Então não vem com essa ideia de que alguém torna-se mulher ou torna-se homem. Quer dizer, os médicos certamente não concordaram com isso, porque é só você ver o sexo masculino, sexo feminino. Peraí, os médicos não concordaram com isso. Ninguém nasce homem ou mulher, torna-se homem ou torna-se mulher, disse o ministro. Eu discordo do senhor, ministro. A Bíblia discorda do senhor, Deus discorda do senhor, porque está escrito. Deus fez macho e fêmea, homem e mulher. Isso é bíblico. Está escrito isso. Tá? Então, criamos em Deus, na palavra de Deus, os ensinamentos de Deus, bíblicos. Não se iluda com essas coisas, não. Porque a vida não consiste em 60, em 80, em 100 anos, não. É depois. Aqui não, aqui é passageiro. Aqui é coisa rápida, relativamente. E além de ser passageiro, ninguém consegue acrescentar sequer um ano, né, a sua vida, ou mesmo um palmo, a sua estatura, como diz a palavra. Só quem acrescentou até hoje foi Deus. Sim. O rei. O rei que ainda é autoridade maior que o ministro. Sim. O rei Ezequias, ele orou, se humilhou, ele chamou pelo nome do Senhor e Deus acrescentou 15 anos. 15 anos. Então, quando nasce, ou mesmo antes de nascer, hoje em dia já se sabe se é homem ou mulher, tá? É bíblico. Mesmo antes de nascer. Vamos orar agora? Vamos falar com Deus. Eu queria que você me ajudasse a fazer esse programa, a ministrar neste programa, porque se você gosta da palavra, dos milagres, do louvor, da obra de Deus, né? Então você deve investir na obra do Senhor, semear. E nesse mês de fevereiro nós estamos convocando 30 mil pessoas urgentemente para investir R$200 na obra de Deus. Para investir R$200 na obra do Senhor. 30 mil pessoas. Liga na central, nós vamos mandar para você o martelinho com azeite, com óleo, né? Liga na central agora, participa. O óleo contendo o óleo de Israel. Tá bom? É muito importante. Você quer se tornar um dizimista fiel, você que acredita na Bíblia Sagrada, na palavra de Deus. Deus promete o resgate se você o invocar. De repente você está naquela parte que não chama por Deus. Só reclama dos problemas, das dificuldades, que não invoca, que não se rende a Ele. Tá? Vamos falar com Deus então? Prepara o seu coração. Nosso Deus, nosso Pai querido e amado, nós entramos em oração na Tua presença e invocamos o Teu nome, porque está escrito que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, meu Pai, nós chamamos pelo Senhor para que milhões de pessoas que acreditam, que esperam e que dependem e que estão aflitos, venham ser tocados, curados, restaurados, santificados, transformados, redimidos pelo Teu poder, Pai. Sim, Senhor, que sejam completamente cientes daquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que Te invocam, que eles possam Te invocar e o Senhor possa atender prontamente como o Senhor tem feito. Então, Senhor, Te suplicamos, age na vida de todos os que Te invocam neste momento juntamente conosco, quer seja de um hospital, quer seja do presídio, lá longe, distante, onde ninguém está
o ouvindo, mas o Senhor está com certeza. Então que o teu poder possa alcançar e abraçar o coração, trazendo conforto e a certeza da vitória, porque o Senhor, que pode todas as coisas, há de transformar e abençoar. Abençoa aqueles, Senhor, que tem patrocinado o teu programa, que tem, Senhor, ajudado a levar a Tua palavra, que haja prosperidade na vida deles, que as janelas do céu sejam abertas sobre eles, os dizimistas, Senhor. Não precisamos nem sequer, meu Pai, dizer que eles serão abençoados, porque a Tua palavra já afirma que o Senhor há de abrir as janelas do céu sobre a vida deles. Então que eles, meu Pai, possam ter a prosperidade, que possam, Senhor Jesus, ser abundantes e comerem o melhor desta terra, para a glória do Teu santo nome, nós te pedimos em nome de Jesus, Pai. Graças a Deus. Então, ajude essa obra. Deus abençoe você. E beba da água abençoada. Beba e abençoa a sua vida. Em nome de Jesus. Eu às vezes eu entro num banheiro, no aeroporto, num restaurante, e eu observo o que está escrito em cima, masculino, feminino. Uma vez, por engano, sem olhar para cima, eu ia entrando o garçom, esse é o feminino, aí eu fui para o outro. Então eu fico pensando como é que as pessoas se traem e se confundem com facilidade. Quer dizer, é corriqueiro, é notório, é explícito que há diferença. Não há superioridade, há diferença. Deus criou um e criou outro. Deus criou macho, Deus criou fêmea, Deus criou homem, Deus criou mulher. Qualquer pessoa que vai entrar num banheiro, ela observa. Né? Será que esses que afirmam isso entrariam no banheiro feminino? Então Deus fez o homem e fez a mulher. Deus abençoe, fiquem com Deus, fiquem em paz.